Oi, gente, bem-vindos ao nosso podcast Raízes que Resistem. Eu sou a Amanda Halpe. Eu sou a Lara Silveira. E eu sou a Arielle da Luz. E eu sou a Gabi Escobar. E a conversa de hoje vai girar em torno da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrita por Lima Barreto. Então, antes de começar, vamos dar algum contexto, começando por explicar em que fase a obra foi escrita. No início do século XX, a literatura brasileira ainda sofria influência das tendências artísticas da segunda metade do século XIX, mas sentia a iminência da renovação modernista, que seria marcada pela Semana da Arte Moderna em 1922. Era, portanto, então, um período de transição, que foi denominado pré-modernismo. Sua literatura busca retratar o brasileiro anônimo, com distanciamento e objetividade, mas conserva a estética e a linguagem literária do século XIX. Esse século também guarda as teorias científicas que influenciam o pré-modernismo, o evolucionismo e o determinismo. Os escritores abordam os problemas sociais, levando em consideração a influência da história, do meio e da raça. Retomam os princípios de observação e análise do realismo, que possibilitam o retrato dos cidadãos comuns em sua rotina e situação social, e relembram também o naturalismo e a poesia simbolista. Em meio a isso, surgiram o interesse pela realidade brasileira e a busca por uma linguagem mais simples e também coloquial. Foi frequente uma releitura do nacionalismo, motivada pelo contexto social, já que nas primeiras décadas do século XX houve a consolidação da República e da política do café com leite. E onde fica o Lima Barreto nessa história? Bom, ele foi um dos expoentes do pré-modernismo. Com seu jornalismo, buscou transportar para a literatura as cenas rotineiras, a linguagem objetiva e as personagens cotidianas, assemelhando sua produção ao universo da crônica. O nacionalismo crítico define sua principal romance, Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que o protagonista prevê um futuro de abundância para o Brasil e envolve-se em diversos projetos com o intuito de convencer as pessoas do potencial do país, mas sem muito sucesso. Lima Barreto também escreve sobre a burocracia no Brasil da Primeira República e a questão do preconceito racial, baseado nas experiências do próprio autor. Dá para ver que Lima Barreto usou observações pessoais para compor os variados que povoam seus contos e romances, suburbanos, políticos, burocratas, artistas, militares, entre muitos outros que conheceu trabalhando em uma repartição pública e em jornais. O retrato da burocracia da República da Espada é bem observado em alguns trechos do livro, como uma passagem que os funcionários explicitamente bajulam outro para serem bem vistos, garantir interesses e afirmar a adulação de alguém de uma boa posição política. E falando em Triste Fim de Policarpo Quaresma, vamos resumir a história para dar um pouco de contexto sobre a obra e engatar as questões da conversa de hoje. Então, esse é o romance principal de Lima Barreto, e mistura crítica, análise e humor, tratando principalmente do nacionalismo ufanista de Policarpo Quaresma e as consequências e frustrações dessa sua característica. Isso se observa no seguinte trecho que está na página 84 do livro. A razão tinha que ser encontrada numa disposição particular de seu espírito, no forte sentimento que guiava sua vida. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou-o todo inteiro. A obra de 1911 oferece uma descrição do contexto político do país e um retrato dos subúrbios cariocas. Policarpo, sonhador e ingênuo, dedica a vida a estudar as riquezas do país. A sua primeira frustração ocorre quando sugere que o tupi seja a nova língua oficial do Brasil e é internado em um hospício por isso. Após a internação, muda-se para o sítio do Sossego, onde pretende mostrar que a terra brasileira seria a melhor e mais fértil, mas não consegue tal comprovação e ainda precisa lutar contra a infestação de formigas saúvas. Os políticos locais passam a incomodá-lo com troca de favores, mas Quaresma não aceita, e eles complicam sua estadia no sítio, desanimando e fazendo almejar uma reforma agrária e uma mudança no governo. Ao voltar para a cidade, ele fica sabendo da revolta da Armada e se voluntaria para apoiar o presidente Marechal Floriano Peixoto no conflito. Em seu novo cargo, critica as injustiças contra os prisioneiros e se indigna com toda aquela morte em solo da pátria amada. Em razão dessas críticas, é preso e condenado ao fuzilamento por ordem do próprio Floriano. Ricardo, professor de violão de Quaresma, e Olga, sua afilhada, tentam soltá-lo, mas Olga descobre que o padrinho é tido como traidor e bandido e conclui que é melhor deixá-lo morrer com o seu orgulho, como um herói.
Depois de termos resumido essa obra que se conecta tanto com a realidade, vamos entender um pouco do contexto histórico em que Lima Barreto escreveu. Para isso, vamos nos basear no artigo A Crítica Social em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de José Carlos Santana Júnior. Então, na transição do século XIX para o XX, a abolição da escravatura no Brasil marca também um movimento tenso do Império para a República. O Brasil precisava adaptar-se economicamente, socialmente e culturalmente para acompanhar os níveis europeus de modernidade. A Primeira República, chamada de República da Espada, é protagonizada pelo governo de Floriano Peixoto, presente no livro, que afligia as ideologias de igualdade, liberdade e fraternidade e apoiava o crescimento do abuso capitalista no Rio de Janeiro. Assim, aumentavam as desigualdades regionais e entre classes. Os antigos escravizados, ainda pobres e marginalizados, e os imigrantes europeus que chegavam para trabalhar nas lavouras ou indústrias eram submetidos a condições de trabalho deprimentes e a preconceitos. Desse modo, eclodiram revoltas populares contra o sistema político e socioeconômico por todo o país. No entanto, nesse contexto, pouco observamos criticamente a realidade da época como Lima Barreto, que construiu uma obra crítica que ainda pode ser estudada contemporaneamente. De fato, Triste Fim de Policarpo Quaresma pode ser considerada uma obra atemporal. Pode ser relacionada tanto ao passado registrado pela literatura, quanto ao seu tempo contemporâneo e às ocorrências dos dias de hoje. Inclusive, o renomado crítico literário Alfredo Bozzi chamou o personagem Policarpo de Dom Quixote nacional, traçando um paralelo entre o sonhador cavaleiro da triste figura que queria salvar o mundo pelas próprias mãos e o sonhador Major Quaresma que queria valorizar a pátria e suas pessoas através dos próprios atos. Ambos também apresentam uma certa inocência em relação à realidade, e suas obsessões beiram a loucura. Mas a obsessão do personagem de Lima Barreto tem uma função diferente. De acordo com o artigo anteriormente citado, Policarpo Quaresma denuncia com seu percurso essa hipocrisia das instituições políticas e sociais da sua época, tornando-se um protagonista de vida marcada pela tragédia e pela humilhação. Além de tudo, Policarpo, assim como Quixote, é um personagem que resiste e persiste, características muito importantes na luta pela mudança. E podemos retomar a necessidade dessas características na realidade que vivemos. Podemos, inclusive, questionar quem seria Quaresma e como seriam recebidas essas reflexões sobre o Brasil nos dias de hoje. Podemos lembrar que Quaresma defende a língua tupi-guarani como oficial do Brasil, corroborando para uma visão menos eurocêntrica sobre a língua e evidenciando a cultura dos povos originários. Ideias assim são comuns atualmente em países latino-americanos que buscam se afastar da supremacia colonizadora. A resistência ao que é imposto e a persistência nos valores ideais é, sem dúvida, crucial para que mudanças de ordem tão grande se efetivem. Nos dias de hoje, precisaríamos de mais Policarpos que defendessem a importância da cultura nativa no Brasil. E sabemos que, atualmente, quem mais organiza esse tipo de movimento são os indígenas e seus descendentes, que lutam por seu espaço e reconhecimento de direitos na sociedade. Os povos indígenas podem ser encarados, então, como uma outra face do Policarpo Quaresma, que persiste na luta. Todos sabemos que, com a colonização, os indígenas perderam suas terras e a sua liberdade de exercer sua cultura. E até hoje, vemos uma luta constante para que consigam seus direitos de volta. Para se ter uma ideia, atualmente existe mais de 896 mil indígenas no território nacional, segundo o censo de 2010 do IBGE. É uma parte muito significativa da população que geralmente não tem voz para se defender. Eles continuam a lutar pelos seus direitos às terras, à educação indígena e por mais espaços na sociedade, pelo reconhecimento de sua cultura e também pela garantia de todos os seus direitos. A história indígena no Brasil é marcada por confrontos que ocorrem hoje entre povos nativos e representantes do agronegócio. Acontecem devido à carência de políticas destinadas à efetiva demarcação e fiscalização de territórios. O movimento indígena ativo na política já promoveu ocupações a prédios públicos e sedes de organizações governamentais, como a FUNAI, e participou na elaboração de projetos de lei, criação de ONGs representativas e marcou presença em votações no Congresso Nacional.
Entre os representantes da luta do movimento indígena, temos associações e campanhas como a Índio é Nós, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, criada pelo Acampamento Terra Livre, a Associação Nacional de Ação Indigenista, as Comissões Pró-Índio, o Instituto de Formação e Pesquisa em Educação Indígena e muitos outros. Há também no livro um episódio muito análogo, com acontecimentos presentes. Estamos falando aqui sobre a morte de Quaresma, que se assemelha com a de muitos militantes brasileiros. Ele foi morto por quem deveria protegê-lo, assim como muitos militantes indígenas que foram e são perseguidos e mortos pelo Estado. Podemos evidenciar esses ataques com os dados da Pastoral da Terra, que revelam que o número de mortes de lideranças indígenas em 2019 foi o maior dos últimos 11 anos. Agora, nos últimos dias, infelizmente, recebemos a notícia de que a indígena, coordenadora executiva da AP, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, está sendo perseguida pela FUNAI. E a FUNAI é exatamente o órgão que deveria proteger os indígenas, mas agora está servindo como um instrumento de perseguição. A FUNAI acionou a Polícia Federal contra a AP depois da entidade denunciar violações de direitos cometidos contra os povos indígenas na pandemia do Covid-19. Percebemos aí quem faz a denúncia social de Quaresma e também quem sofre as consequências. Policarpo desejava valorizar as riquezas do Brasil, incluindo seu povo e sua cultura. Mas os povos nativos lutam para serem mais do que Policarpos sonhadores, pois é necessário que a luta deles, dessa vez, seja bem-sucedida e reconhecida socialmente e culturalmente. A mudança nas desigualdades e injustiças brasileiras precisa acontecer, para que nossa nação finalmente possa mostrar as suas riquezas nativas. As raízes que resistem ao tempo pedem por um solo fértil em nossa pátria árida. Muito obrigada por ouvirem e até mais! Até mais! Obrigado, gente!